É. E o tempo é nosso. Bianca, acho que eu passo a bola para ti. Quer dar um oi para nós? Boa noite, pessoal. Boa noite às conhecidas e as novas, as velhas conhecidas e as novas conhecidas. Bom, é um trabalho difícil mediar nos quadradinhos já é muito difícil, né? E eu sinto assim que no dia de hoje a gente jogou para três eixos muito diferentes, né? De como lidar com a dança. Então, foram três intervenções, cada uma olhando para aspectos muito peculiares do que é a dança, né? A gente começou com a apresentação de um vídeo, né, de um trabalho artístico, hoje de manhã, e passamos para pensar técnicas de nos conectar com a ancestralidade, né, através da técnica silvestre, e depois para a grande indagação de como ativar o movimento, como manter a dança em movimento com a mediação da tecnologia, né? O que nos resta da dança e o que é importante que a gente consegue manter vivo, mesmo sem estarmos em corpos em 3D, né? Como eu gosto de brincar. A gente acabou com 3D, ficamos nos quadradinhos, né? Então, eu não tenho, assim, uma palestra, nada muito... Não preparei nenhuma fala específica, até porque eu não tinha ouvido, né, vocês falarem ainda, eu fui ouvindo, eu fiquei bem quietinha, só assistindo, ouvindo vocês, as discussões que já foram acontecendo ao longo do dia, né, e eu tenho algumas coisas que me ocorreram a partir desse movimento de escuta, e queria mais ouvir vocês e também ouvir o que aconteceram nos outros dias, que eu não pude estar participando. Ontem eu achei que eu ia conseguir estar presente, mas eu estava no sítio e por causa da chuva a gente ficou completamente sem rede. Então eu acabei não conseguindo conectar lá do sítio, né? Mas, assim, a primeira colocação que eu queria fazer, eu vou partir para cada um das apresentações e sintam-se super à vontade de me interromper a qualquer momento, né? Porque são pensamentos, são divagações, né? Que eu fui anotando ao longo desse nosso atravessamento no dia de hoje, né? Eu acho que o primeiro trabalho, quando a gente assistiu, né? Até foi uma pena que a Camila, né? Não, não é a Marina. Camila, a Karina. A Marina, Marina. Marina. né? A Marina tá aqui agora, tá. Estava aqui antes também, mas não estava hoje de manhã para a gente conversar. Eu fiquei pensando muito que a nossa tendência, quando a gente olha um videodança, é fazer uma análise muito simbólica, né? Do que esse trabalho significa, o que ele evoca, mas eu fui levada a pensar outros aspectos, assim, a partir do teu trabalho, Marina. Eu não sei se é um trabalho recente, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho mais, né, já que hoje de manhã não teve essa possibilidade. O que esse trabalho, de fato, evoca em termos de afeto mesmo, né, para já dar um pulo para a última apresentação, porque ele é muito baseado em elementos simbólicos, né, desse corpo periférico, né, desse corpo que é subtraído e muitas vezes fetichizado, né, fetichizado e colocado como
um objeto que as pessoas presumem o que ele é capaz e o que ele é incapaz, né? Esse corpo periférico. Mas eu fiquei, assim, pensando o que o vídeo nos evoca em termos de afeto mesmo, não só os aspectos simbólicos. Eu queria que a gente pudesse pensar sobre isso. Ainda sobre o vídeo, me ocorreu um ponto que eu acho que é importante para todos nós que trabalhamos com pedagogia da dança e produção em dança e práticas criativas, né? Que é o quanto a gente perdeu a importância de alguns elementos fundamentais no processo de composição do objeto artístico, algumas figuras fundamentais no processo de composição do objeto artístico, principalmente por conta da precarização dos nossos meios de produção do produto cultural, tá? Eu vou ir devagar, porque eu acho que esse é um ponto difícil de a gente falar, e seria muito mais fácil partir só para análise simbólica, né, do teu trabalho, o que ele significa, enfim, que é bastante evidente, né, bastante contundente, né, no teu processo de composição. Um deles é o provocador cênico. Então, eu queria conhecer mais do teu processo de composição, se tu criou sozinha, como é que tu foi construindo esse processo de composição do vídeo, né? Porque a gente perdeu essa figura, que é uma figura que a gente chama de provocador cênico, que nos permite olhar para uma ideia, uma indagação no processo de criação e nos levar a lugares depois das primeiras simbologias, para além das primeiras simbologias, né? Então, essa é a primeira questão que eu acho que para mim é fundamental, né? Onde estão os provocadores cênicos nos nossos processos de criação? Por que a gente excluiu essa figura, além da resposta óbvia, que é uma questão de financiamento, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente está aceitando produzir trabalhos de forma cada vez mais precarizada, e isso não tem necessariamente relação apenas com os corpos periféricos, mas todos nós, artistas, criadores, estamos aceitando produzir trabalho de forma muito precária. Isso está gerando uma grande onda de trabalhos que são quase profissionais, mas não são exatamente profissionais, porque a gente não tem financiamento para um bom editor de vídeo, não tem financiamento para um provocador cênico, e isso nos leva também a um modo de proteger a nossa ideia criativa de uma forma quase iluminista, assim. Então, quando alguém vem provocar, mas eu acho que isso não funciona no trabalho, ou quem sabe tu tenta dessa maneira, ou dessa, começa a fazer provocações, a gente tem uma tendência a proteger, né? Eu não sei, eu não estou dizendo que isso aconteceu contigo, né? Mas eu estou falando do modo geral, do processo de criação. Tem algo que tem nos escapado entre a faísca criadora e o processo de finalização do objeto artístico, seja ele um videodança, um espetáculo, ou uma mostra com lastros de um processo educacional, por exemplo, que a gente considera que poderia ser transformada em um objeto de contemplação estética, né? E aí, a outra questão que me veio ainda do trabalho da manhã
é que não existe trabalho sem contexto, né? Então, eu sinto que, da mesma forma, a gente tem aceitado a ausência do provocador cênico, que é essa figura que nos tira da grande ideia enquanto criadores, a gente também tem menosprezado a curadoria, né? E a curadoria é justamente essa figura que dá um contexto para o trabalho, né? Dá um contexto, cria uma dramaturgia que está além da dramaturgia intrínseca ao teu objeto, né? Autoral. Então, queria que a gente pensasse um pouco sobre curadoria e provocador cênico, talvez pensando como o professor, né, num contexto educacional, será que a gente funciona como um provocador? Será que a gente funciona como um curador, né, de ideias, de processos de improvisação, enfim? Não sei se talvez a gente faça uma primeira rodada sobre isso e depois siga, para não ficar muita ideia solta? O que vocês acham? Pode ser? Para mim também tranquilo. Eu queria conversar sobre. Eu achei bom que você tocou nesse assunto, Bianca, porque realmente eu não tive a oportunidade de falar sobre. E eu tentei, assim, ver se tinha uma abertura da Marcela, da Camila, e até rolaria, mas eu acho que também estava em outros lugares, eu não quis falar, então agora vamos falar sobre, né? Então achei legal que você já trouxe, assim, que eu estava muito até chateada, assim, de, ai, não deu para me apresentar, não consegui. Então, que bom poder falar um pouco sobre. Então, eu acho que é um trabalho que está nesse rolê da precarização, né, a arte da carência, né, que tudo está carente, tudo, né, e então eu fui tentando realmente usar essas coisas, o que eu tinha ali ao meu dispor. Eu não tinha nenhum celular, então eu usei a câmera do meu notebook, que também tem uma imagem, né, muito parecida com essa, né? Então eu acho que ficou também muito nessa pegada, né, pandêmica, essas imagens, né? Mas assim, fico pensando, porque eu vi, por exemplo, o Nós, né, assisti agora mesmo, e o que que é uma produção, né? O que que é uma boa filmagem, né? O que que é ter uma grana para poder produzir o rolê. Mas foi o que eu pude fazer, o que eu consegui fazer com os recursos que eu tinha. E tudo foi uma criação minha. São trabalhos. Balé de Lixo é de 2018 e Catadora de Lixo é desse ano. E foi a primeira vez que eu performei Catadora de Lixo. Então, também foi um processo muito experimental, onde eu também fiquei muito guiada ali pela arquitetura. Então, eu estava em uma paróquia, sendo abrigada, e lá tinha umas janelas, assim, muito massas. Então, eu quis usar aquilo, a pracinha pacata de cidade do interior. Nada disso eu tinha pensado no primeiro momento, mas depois quis trazer para a cena. E assim, sinto demais isso que você falou, né? Como faz falta. é, Mas, ao mesmo tempo, também eu acho que a mensagem, ela chega, né? Chega esse símbolo, chega... E chega, inclusive, essa mensagem dessa marginalização, né? Não é uma opção, né? Não estou fazendo isso porque eu quero, é porque não tem outra forma. É, e tudo, eu acho que nunca uma performance se relacionou tanto com a minha vida. A gente até estava falando disso numa disciplina que eu estou fazendo, disso, assim, da representação, né? Tudo é representação quando a gente tem cena.
E eu fiquei questionando muito isso, assim, se eu estava realmente representando. Estava, mas assim, era uma representação da minha realidade naquele momento, né? Enquanto uma pessoa que estava ali vivendo praticamente uma situação de rua, sendo acolhida em uma cidade estranha por pessoas estranhas, tendo que comer comida de gente estranha que me dá. Inclusive, a minha proposição, se tivesse dado certo, seria essa: eu liberaria 20 minutos para a gente sair das nossas casas e pedir comida em alguma casa. Então, seria esse o objetivo: passar por essa situação humilhante, porque é extremamente humilhante você bater na casa de alguém e falar: oi, será que você tem um pouquinho de arroz, né? Tô passando fome, você pode me ajudar? Eu queria tentar trazer mais à tona, assim, esse universo dessa marginalização compulsória, e que, acredito eu, assim, que não poupa ninguém, sabe? Qualquer pessoa pode viver isso, sabe? Em algum momento, assim, a gente às vezes acha. Eu estava pensando sobre isso hoje, inclusive, assim, que às vezes a gente fica achando que é muito intocável, assim, isso não vai rolar comigo, mas pode ser que role, sabe? Pode ser que seja possível. E aí, né? Como é que você vai fazer? Como você vai se virar? É, e aí a minha proposição seria essa, de tentar trazer mais além, mais ainda essa marginalização, esse ambiente que eu vivi. E, e aí eu tentei usar o lixo que eu uso na performance, no vídeo, é o lixo que eu estava usando, que eu estava consumindo. Foi um processo bem assim visceral, porque naquelas cenas que eu fico rodando, aquilo me deu um enjoo tão grande. Eu fiz 2 takes, era uma ladeira muito grande e realmente me deu uma tontura assim que eu precisei vomitar depois, uns minutos depois. Fiquei o resto da noite passando mal. Então, eu fico pensando assim nessa coisa, como a arte às vezes entra mesmo, né? E uma hora também que eu tô apanhando do lixo, eu bati a cabeça muito forte no chão, e aí eu me levanto, assim, segurando a cabeça. Foi. E por isso eu tava falando disso, assim, da representação, da não representação, do que é real, o que não é. E eu acho que foi um dos processos, assim, de criação, assim, mais ligados, assim, com a realidade. Não só também pela temática, né, mas pelas circunstâncias, porque é, a catadora de lixo, isso eu já tinha colocado assim no script, né, mas eu gostaria de falar um pouco sobre elas também, assim, sobre o simbolismo. É, que a catadora de lixo fala sobre esses relacionamentos, né? Quem se relaciona com a travesti? Quem tem coragem de assumir, né, uma travesti, de pegar na mão, de sair em público? Porque vai ser ridicularizado também a pessoa, né? Ela vai estar se relacionando com o gay na visão da sociedade. Então, a pessoa que se relaciona com a travesti também sofre transfobia. E geralmente essa pessoa ela tem que estar muito segura de si, ou ela tem que ter já ligado o foda-se, né? Há muito tempo. E por isso essa comparação assim com o lixo, né? Porque aí geralmente essas pessoas são lixos, assim, né? O usuário de crack, né? Que tá ali naquela situação, e ok, tudo bem. É o roqueiro rebelde que, ai, foda-se, sou anarquista. É sempre um mau elemento, de certa forma, que que vai estar ali, né? E aí por isso eu trouxe também essa coisa assim desse lixo que bate, esse lixo que agride, né? E eu também criei ela porque eu estava dentro de um contexto assim, morando em uma ilha de preservação ambiental, muito que tem alguns lixos assim. E eu ficava reparando esses lixos e me dava muita vontade de sair catando.
E aí eu comecei a pensar nisso, nessa relação de catar esse lixo, mas que esse lixo também pode ser esse lixo de pessoa, né? Então, por isso é catadora de lixo, que cata esse lixo, né? Que apanha dele e vai colocando no saco e parte para o próximo. E a música, né, do Cupi da Gari é daquela cantora Marília Mendonça, que há pouco tempo atrás fez um comentário transfóbico numa live, então também eu quis trazer isso, assim, realmente foram vários símbolos, várias referências, assim, algumas só eu entendia, e as outras duas músicas são composições minhas. Uma fala sobre isso, assim, sobre esses relacionamentos sigilosos, mais uma rejeição, mais uma decepção, mais uma indisposição com o amor. E a outra fala sobre esses caras casados, gays enrustidos, casados com mulheres cis, que entram no bate-papo né, e saem com outros gays escondidos, enganam a esposa. Porque ela foi composta em um momento assim onde eu ainda estava ela tem muito tempo, assim, eu estava no início da transição e, né, estava vivendo muito essa realidade de estar me relacionando com esses caras héteros, né, de certa forma. E a outra, a Balé de Lixo, eu quis também condensar as duas, porque as duas falavam sobre esse universo do lixo. Ela já fala sobre esse ideal de feminilidade, né, de fertilidade, porque para mim a bailarina, e eu não sou da dança, eu sou do teatro, mas assim, sempre tive ali um pezinho na dança, sempre fui fazendo alguma outra coisinha. E para mim a bailarina clássica, né, tá sempre nesse ideal assim, né, de branquitude, de magreza, de padrão, né? Ela é misógina quando ela tá disputando ali com as outras, né? Pelo melhor papel. Ela é submissa, porque ela tá sempre sendo jogada ali pelos homens. Ela é leve, né? Eu tinha uma amiga que era bailarina e ela me contava que o rei, né, pedia para esconder, né, o dedão por achar que ele é grosseiro, né? Então por isso é sempre essa coisa escondida. Então não pode nem mostrar o dedão, tem que ser sempre algo leve e perfeito. E a minha mãe, ela tinha uma caixinha de música com uma bailarina dessas que gira num ímã, ao som de Furelise, do Beethoven. E ela veio com isso, assim, porque eu sempre amei essa bailarina, sempre amei ficar vendo ela rodar e ficava muito numa onda, assim, imaginando sendo ela quando eu era criança. Mas me veio um estalo, né, com a transgeneridade de que eu nunca seria, né, essa bailarina, porque para travesti está sempre reservado ali o balé de lixo, a bailarina quebrada que vai estar dançando no lixo da cisgeneridade, cortando o pé no caco de vidro, né? E, e para ela não é reservado uma caixinha de música. Então partiu de todas essas questões, assim, e e aí surgiu o edital, eu precisava gravar, não tinha ninguém, porque, né, estou nesse processo de solidão, de marginalização, né, não tenho ninguém ainda estava né, em toda esse rolê de viagem, de rua e consegue passagem na assistência social. Eu nem sequer sabia disso, mas é possível. Se você está em um lugar e você precisa ir para sua casa, procure assistência social, porque eles podem te dar uma passagem, é a lei do migrante. Então eu estava nesse rolê, migrando, sem comunicação, não conseguia conversar com o Rodolfo, precisava gravar e ao mesmo tempo ali, né, vendo esse monte de arquitetura, de referências, de coisas que conversavam e dialogavam para mim, né, com a performance.
e quis fazer, e seguindo um pouco desse formato, assim, como se eu estivesse fazendo agora, né? Com essa qualidade de câmera. A edição também foi feita por mim. Foi a segunda ou terceira vez que eu editei um vídeo. Editei pelos fotos do computador, que, né, você vai colocando ali as imagens. A música, eu tinha um violão na paróquia que estava até desafinado, né? Eu consegui ali tocar, gravei também pelo notebook. Fui fazendo todo esse rolê, assim. E rolou aquilo, aconteceu aquilo. Eu fiquei satisfeita. Acho que se tivesse uma outra produção, se tivesse um zoom, se tivesse uma super câmera, se tivesse uma direção, se tivesse, né, uma curadoria, seria realmente outra coisa. Mas, assim, eu não tô nesse contexto, quem me dera, né? E mesmo pensando, assim, nas minhas músicas, eu tenho muita vontade de gravar também, porque acho que elas são bem simbólicas, mas me falta muito desse apoio, assim, e às vezes até eu diria que não só um apoio, mas um ceder da minha parte também, não sei se é essa palavra, mas rebaixar-se, não sei se é essa palavra, mas assim, ser mais dada, me falta ser um pouco mais dada, e menos misântropa. Ah, deixa eu só falar duas coisinhas, só para que eu acho que são que tu chegou no ponto que eu acho que que é fundamental assim para mim, né? Obviamente, talvez não vá bater para todo mundo desse jeito. Quando tu fala, se eu tivesse, né, eu faria, se eu tivesse uma câmera melhor, faria de outro jeito e tal, chega exatamente no ponto que eu queria que a gente discutisse. Eu acho que o eixo número 1, né, para mim, dos 3 eixos de hoje, é o eixo de produção e visibilidade no campo do produto artístico. O que acontece? A gente procura sempre uma estética de branquitude, mesmo quando a gente está tentando dar visibilidade para temas ou corpos que a gente chama de diversos, né? Então, é como se a gente tentasse corrigir uma linguagem que tem uma natureza própria da diferença, da precariedade, do que é o que é. Essa dança, ela é o que é e ela é perfeita desse jeito. Ela é perfeita desse jeito. A produção é perfeita, porque esse é o mistério, né, da dança. Ela brota, ela existe, ela é necessária, ela é fundamental, ainda que não haja nenhuma técnica, nenhum treino ou nada disso, o que a nossa cultura e nosso olhar nos treinou a reconhecer como, essa dança é boa, a câmera é boa, a câmera é boa, a luz é boa, o figurino é bom. Então, inclusive nós, como professores, a gente vai buscar como referência para os nossos alunos, né, quando a gente vai mostrar obras, espetáculos, a gente vai buscar essas danças, esses vídeos, que são vídeos brancos, são vídeos de uma estética branca, certo? Uma estética... Ai, meus gatos estão brigando aqui no meu pé. Não sei se estão ouvindo, mas eles estão numa encrenca ali. Então, eu acho muito importante a gente entender o que... Claro, a gente quer, enquanto criadoras, que o nosso objeto artístico provoque os afetos que a gente considera imprescindíveis de serem disseminados. Mas o que a gente quer corrigir não necessariamente são esses elementos que tornam o nosso trabalho mais palatável, né? E eu acho que o videodança, a gente se acostumou, e esse excesso de telas
e de trabalhos bem acabados, e com super efeitos, e com luzes, e com uma linguagem muito particular, ele nos levou a reconhecer, a atribuir valor ao produto artístico para uma estética que é uma estética branca. Então, o que eu queria colocar sobre o teu trabalho é talvez o contrário. O que faz dele interessante é tudo aquilo que é a falta, né? E que Então a eu gente... entendi errado. Porque na verdade me Não, é pareceu claro, que... eu estou provocando, né? O meu papel é provocar, né? Porque na verdade me pareceu que você estava sentindo era essa falta, sabe? Que o trabalho perdeu coisas por estar nessa estética. E aí eu comecei a ficar aqui super encanada e até triste, assim, de gente, tá, mas assim, eu sei que se tivesse ali uma câmera melhor e tal, ficaria outra coisa, mas assim, realmente não tinha como. Então por isso que eu tava falando disso, Mas porque me aí a gente ia cair... É por isso, eu tô justo provocando, tá? Para todo mundo. A gente ia cair na armadilha de fetichizar a travesti, de fetichizar o corpo periférico, de tornar ele lindo, com uma luz maravilhosa, como se essa fosse a presença desse corpo na nossa cultura, né? Então, eu acho que o meu questionamento é até que ponto a gente, enquanto professores e em todo, né, tanto do ensino informal quanto do ensino formal, a gente consegue acolher de fato a diversidade estética no nosso hall de referências, né? E isso não é só a diversidade de corpos, mas a diversidade de meios de produção mesmo do objeto artístico. E mas conseguir ser generoso e acolher essa tremenda variedade de expressão que existe na dança, né? Essa é a sim. minha pergunta. Sim, então na verdade eu entendi meio errado, porque na verdade você estava falando bem, assim, não estava criticando. Porque o que eu acho que chega também, porque outras pessoas assistiram, e eu mostrei inclusive os teasers do Nós e do Corpo Cadeira. E assim, é destoante, né? O Corpo Cadeira, né? Aquela coisa, aquela música, né? E, e o outro também, Nós, né? E ainda mais que eu tava ali no mar, na praia, me veio uma super nostalgia. E aí as pessoas que assistiram falaram, nossa, se você tivesse uma câmera, sabe? Também me colocaram essa ideia, assim. Então eu já tava super nessa onda, sabe? De me sentindo um pouco menor. Justamente também por não ser da dança e já tá ali tentando fazer um rolê de dança e que fosse mais pro corpo. É, e aí fiquei pensando nisso, assim, mas assim, que bom, então, que é, mesmo né, com essa estética carente, né, chega. Mas eu acho que a massa, ela atrai, né, ela se sente mais atraída pelo que é branco, né, como você colocou. Chega mais, né, uma trilha sonora mais foda, uma luz, vários takes, é, agora, outras pessoas, a gente que tá aqui nesse rolê e tal, às vezes não, né? Mas fiquei pensando nisso, assim, também. Outras, né? Porque não há como não comparar, né, os trabalhos. Pensando nisso, assim, né? Numa coisa básica, assim, de visualidade, de conseguir enxergar bem, não conseguir. Mas assim, fico feliz. Eu fiquei feliz com o resultado e algumas coisas não deram certo, mas eu acabei, sabe, na hora que eu editava, eu falava, não, mas eu acho que tá dando sim. Surgiam algumas conexões, assim, que eu não estava dançando com música e nem pensando na música na hora que eu estava gravando. Mas aí, na hora de juntar tudo, eu falava de vagina e aí eu levantava a perna, sabe? Surgiram algumas conexões, assim, que eu achei muito legais. E eu quis tentar deixar isso tudo rolar, assim, e virar aquilo tudo. Mas gostei, assim, da sua provocação, porque
me, me deixou meio triste, porque eu falei, nossa, aí agora me deixou bem, porque eu falei, olha, então, na verdade, foi bom. Mas, ao mesmo tempo, também eu já estava com um pouco disso, assim, com esse certo receio por causa dessas outras opiniões massivas que eu tive. Vamos passar um pouco, talvez, para a Camila, que levantou a mão, e depois a Cadu. E aí a gente continua na conversa só para rodar, pode ser? Eu queria comentar ainda sobre o trabalho da Marina e sua provocação e tudo mais. Mas no sentido, assim, eu fico com receio da gente chegar em alguns lugares, assim, que eu acho lugares perigosos. Então, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando nisso, nesses lugares que eu tenho um pouco de medo da gente chegar. Um deles é uma romantização dessa precarização do nosso trabalho, assim, no sentido de, na minha visão, a estética que a Marina trouxe não foi uma opção, a princípio. Então, eu não vejo como ruim se desejar que ela tivesse uma boa câmera, uma boa luz, uma boa edição, etc. Boa, assim, tecnicamente falando, né? Equipamentos mais avançados e tudo mais. Eu acho que uma coisa é não se ter a opção, mas se precisa fazer aquilo, porque a gente precisa pagar as contas, porque a gente precisa comer. E outra coisa é uma pessoa que tem boas condições, ela escolhe lá com a câmera boa a zona dela, mas ela vai colocar um ruído, ela vai colocar um chiado, ela vai baixar a luz, vai ficar aquela estética à noite, tananã, tananã. Então, eu fico com medo de, às vezes, até jogar as pessoas e deixar as pessoas naqueles lugares. Então, se essa é a estética dos corpos periféricos, então tá tudo bem, fica aí. Se essa é a estética dos corpos dominantes, né, em termos de poder, então tá tudo bem, fica aí. E por que não desejar essas pessoas ditas periféricas ocupar esses outros lugares? Sim, reconheço que não tem que ser só um movimento de via de mão única, no sentido de um corpo periférico querer só ocupar esses lugares, que seja um trânsito também de estéticas, de possibilidades, de criação e tudo mais. Mas que isso não seja uma falta de opção. Que quando a Marina quiser pegar um financiamento, ter um dinheiro para pagar um câmera, um técnico de som, uma luz, uma edição, uma não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e se ela quiser colocar aquela estética da câmera com baixa qualidade, e ruído, e chiado, tananã, tananã, que se for uma opção, beleza. E que isso seja tão bem olhado quanto outras estéticas. Mas quando isso não foi uma opção, eu fico com receio de colocar uma romantização nesse lugar. E a outra coisa que eu queria falar é quando Bianca traz de que a gente escolhe não ter a figura do provocador, a gente não escolhe ter a figura do diretor. E eu fiquei pensando que será se é uma escolha mesmo? Não, ela falou aceita, a gente aceita não ter. Não sei se a gente aceita, eu diria mais que a gente não tem opção. Que a gente é levado a aceitar por uma falta e a gente se acostumou a não trabalhar com essas figuras, né? Por uma questão de financiamento, com certeza. Mas eu não diria que a gente é levado a fazer dessa forma, mas a gente, não sei se a gente fazendo dessa forma, a gente ainda aceita essa forma, porque parece-me de não questionar mais essa minha precarização. Eu aceitei, não é do jeito que eu queria, mas eu aceitei e vou fazer assim. Eu não usaria essa palavra aceitar, que a gente é compulsoriamente levado para esse lugar, mas que a gente tenta nesse lugar resistir, e às vezes o que a gente dá conta é aquilo ali mesmo, assim. Não é um estado de aceitação, é um estado de necessidade, de que eu preciso produzir, eu preciso criar, eu preciso participar para poder ganhar o cachê
evento tal, não sei o que no evento tal, e aí eu consegui pagar minhas contas, pagar a passagem para voltar para casa da minha família. Enfim, é isso. Então, eu voltando ali à intervenção da Marina, tipo, eu assisti o balé do lixo, traz muito aquele, não sei se já assistiram aquele documentário, me remeteu à Ilha das Flores. Então, como que assim não dá para dissociar, sabe, a marginalização de corpos? É como a nossa colega estava falando, a Camila, não podemos cair naquela romantização. Eu concordo com a parte que a Camila estava falando ali. Porque se a gente romantizar, a gente para de enxergar o problema. A gente para de enxergar o ponto, a questão, para ser debatida, para ser discutida. E a arte, ela faz esse questionamento. E a Marina trouxe, sabe, bastante naquela expressividade dela, como ela estava explicando agora ali. Nós, LGBTs, fazemos parte de uma comunidade. Mas a comunidade T, a letra T, ela é muito atacada. Você pode ser gay, você pode ser qualquer outro, mas a letra T, ela tem, porque é como ela falou, aquele olhar, aquele julgamento, aquelas preposições, aqueles preconceitos que levam a gente a cair nessa questão da marginalização, na questão da decadência de um sistema. De a decadência de um sistema que não temos como... A gente acha que a gente não tem como lutar contra, mas a gente está sempre aqui resistindo através da arte, através das miscelâneas, através de tudo isso. E também, não sei se vocês conhecem, mas tem a Linda Quebrada. Me remeteu bastante, Marina, a essa pegada, sabe? Que a linha, ela traz aquela parte ali que tu fala... Eu não sei, tu falou agora, não lembro certamente na tua fala, mas uma linha quebrada. A hora que tu falou isso, me veio a linha quebrada. Eu digo, pois é, porque cada dia é uma quebrada, cada dia é uma luta, cada dia é um bater de frente, sabe? E a linha, eu posso dizer que hoje em dia ela é um dos nomes que mais dá força para o movimento, né? Movimento trans, movimento LGBT. Eu acredito nisso, porque, né, com a convivência e com o aprendizado. Então, é vivências. A palavra que remeteu toda essa experiência do vídeo, de tudo que a gente aprendeu até aqui, acho que foi as vivências, porque tem a vivência também da Camila, que trouxe a questão escolar, pedagógica, ligou totalmente. Teve a Marcela trouxe essa questão de conexão corporal. Então, hoje tudo se ligou, né? Todas essas aulas que a gente está fazendo até aqui, todos esses dias estão se ligando, né? Mas a vivência de hoje foi essa conexão de humana, conexão com a Terra, a conexão com o ser. O ser, não o ser humano, mas o ser, sentir, estar presente. Foi isso que eu senti, assim, e é muito importante para a gente debater. Muito obrigada, Camila, muito obrigada, Marina, muito obrigada, Marcela, obrigada a todo mundo, porque foi espetacular. Sou eu? Cadê meu? Muitas coisas aí já, né? Fico pensando um pouco na provocação da Bianca, e enfim, né, e na Marina contando, e vocês falando, assim. Acho que toda provocação tem um paradoxo, né? Então, sim, estamos falando disso, mas também estamos falando daquilo, e essas coisas não necessariamente, né? Porque uma coisa que eu sinto
desde o começo da pandemia. Eu acho que até comentei isso quando a gente se apresentou juntos, Fabrício, Camila, na apresentação do espetáculo de vocês, né? Então, do nada tinha um evento, esse evento abriu um edital para pessoas que já tinham um trabalho gravado, e os nossos trabalhos gravados tinham a ver com outra lógica, né? Uma lógica que era presencial, ou que era em cima de um palco italiano, ou que era, não sei, eram dançadas, né? Elas não foram gravadas, enfim, né? A gravação era uma coisa chapada, né? Não foi feito para aquilo, assim, né? Não foi pensado. É aquela coisa, você faz a peça e aí no final da peça você decide chamar a pessoa para trabalhar a voz, depois você chama a pessoa para trabalhar o figurino, né? E tu vai tentando encaixar coisas que não, que, né? E, e eu acho que isso aconteceu muito, assim, né? E acontece muito. Então, mesmo quando eu vejo uma super elaboração de um videodança, eu ainda sinto muito forte uma relação de trabalhos que estão cumprindo com a necessidade, por exemplo, de uma pandemia, de precisar gravar, de a gente ocupar esses espaços dessa forma, né? Então tem um lado que eu sinto, pelo menos com trabalhos assim, né, na tela, que eu não sei se nenhum desses trabalhos seriam assim, e enfim, né, seriam filmados, gravados, transformados em um audiovisual, não sei, né? Tô só devaneando um pouco assim, né? E, e ao mesmo tempo, sim, tem um, um contexto ali, tem umas pontas soltas no trabalho da Marina ali que dariam espetáculos incríveis, né? E poderiam ir para muitos lugares, e são muito... Então, tem alguma coisa, tem algumas faíscas que pipocam ali, né? Que talvez nos toquem porque a gente já está se relacionando há mais tempo e etc. também, né? Enfim, não sei onde eu quero chegar com essas falas, mas eu sinto que tem um pouquinho desses paradoxos, assim, né? Dessas coisas, dessa lógica que não sei, parece que ela está colando sobre os nossos trabalhos porque a gente precisa, né? E isso para mim vale para os 3 trabalhos, né? Que por exemplo, que vão passar na miscelânea, né? E não é uma crítica, é só uma, uma sensação, assim, né? Não sei se faz sentido. Eu queria fazer só mais um comentário, assim, que eu não imaginei, assim, que seria pensado, assim, seria discutido essas questões mais estéticas. Eu achei que a gente falaria mais sobre a temática, mas a estética está muito ligada com a temática também, né? A estética é fruto da temática e por causa daquela temática eu não tive escolha mesmo né? E achei interessante, assim, a gente ir para esse lado, porque eu percebo também que vocês, né, é a visão da galera da dança, que já está acostumada a ver vários vídeos, assim, né, e eu tô achando muito interessante, assim, estar nesse lugar, assim, eu vi vocês, e gostei também muito da fala da Cadu, é, e alguém comentou marginalização, sobre marginalização acima de... Porque eu acho que é muito isso mesmo, assim, porque, por exemplo, quando eu penso na sigla LGBT, LGBTQ+, eu não tenho usado essa sigla, assim, eu não tenho colocado o T ali, porque, a meu ver, o T, ele não deve estar ali, porque o LGBTQ+, ele está dentro do T, e por isso uma marginalização dentro de uma marginalização, né? Porque existem homens trans gays, né? E existem homens cis gays, que estão ali num privilégio maior, né? Então parece que vai só o buraco ficando mais fundo, né? Existem mulheres trans lésbicas que estão num buraco um pouco mais fundo, né? Às vezes, do que a mulher cis lésbica, né? Então, eu gosto de pensar que essa sigla, tomara que com o meu doutorado eu consiga implementar isso.
Mas é LGBTQ+, né? E que tá dentro do C e do T. Então, o T, ele tem essa sigla e o C também, né? São duas casinhas ali de identidades, né? E por isso eu acho que é isso, assim, a gente está sempre nesse universo de marginalização, e se eu fosse uma pessoa negra, né, retinta, se eu fosse uma pessoa gorda, seria mais ainda, né? E, e assim, que legal, que bom poder falar sobre, que bom pensar nessas questões. Eu fiquei muito feliz de poder experimentar, de poder colocar ali em prática o vídeo, e gostaria até de agradecer o Rodolfo pela oportunidade, por estar fazendo arte, né? Porque realmente com essa pandemia, né, com esse afastamento, a gente está cada vez, eu pelo menos, fiquei muito distante de tudo, e foi uma oportunidade de poder estar em contato, de sentir aquele comichãozinho, aquela vontade de criar, de fazer e ainda ganhar, né? Porque às vezes também a gente faz, mas não recebe nada, e é outra coisa, né? É, Então, assim, que bom poder estar aqui, e estou me sentindo acolhida. Quero participar dos outros dias. Amanhã só, né? Não deu para participar dos outros. Mas vou assistir, e obrigada. Eu acho que tem mais uma mãozinha levantada da Cadu. Não, Só não baixou, né? A gente esquece de baixar. Acho que no Zoom você tem que baixar a mão depois que você fala. tá. Mas você vai falar. É isso? Pode falar? Eu falo? Tá. Enfim, não, eu só queria comentar essa questão que a Bianca trouxe, do provocador cênico. A gente necessita, até no meio da dança, ter um provocador. Muito para minhas práticas, com meus alunos, porque eu vejo que necessita. Porque senão fica só uma cópia reprodutiva, né? E é um... Teu som cortou, Cadu. Tá ouvindo? Não? Agora Tá sim. ouvindo? Agora Tá. voltou. Onde eu parei... Peraí, tá ouvindo? Agora tá. É que eu tava dizendo, o que a Bianca falou do provocador cênico, eu acho que é muito importante na dança ter o provocador, porque eu trouxe isso para minhas práticas, porque senão fica tudo uma cópia reprodutiva. Então, eles te olham, te copiam, e aquilo é uma coreografia e ponto, e vai apresentar. Eu acho que não, porque o processo criativo, o que tu aprende nesse caminho, é o que tu leva para tua vida, sabe? Eu acho que é isso que falta ainda, a gente debater, a gente questionar um pouco, porque às vezes eu falo assim, a aula é livre, criem. Mas o que é criar? Sabe? Eles me questionam, o que eu vou fazer? E daí eu deixo uns 5 minutinhos os alunos fazerem, mas depois eu começo a me mexer, eles começam a me copiar. Então fica uma cópia reprodutiva. E daí, essa semana eu sentei e conversei. Eu digo, gente, o que eu faço, eu deixo vocês livres. Mas daí eu tava de fora, fingi que tava copiando, fazendo alguma coisa ali, porque eles não gostam nessa parte do virtual de você ficar olhando. Então eu copiei, só que eu estava prestando atenção. Então eu cheguei e falei, levanta da cadeira. Ah, mas é livre. E você falou, eu digo, mas levanta. Olha o espaço, olha o que tem em volta. Sente, sabe? Daí eles, é verdade. Porque eu deixei livre, eles ficaram sentados esperando, fazendo que nem eu. Eu digo, gente, vocês são andantes. Não se prendam. Eu não consigo levantar daqui e sair andando, me mexendo com as pernas, mas vocês alongam e tal. Daí depois que eu tive essa conversa, mas antes eu deixei aquele período, prestei atenção e falei uma coisa. E daí a hora que eu dei a cutucada, eles acordaram. Então,
olha a importância de ter um provocador cênico, um provocador artístico, não no sentido negativo, mas no sentido de construção, sabe? Acho que obrigada, Cadu. Eu vou passar, então, acho que o Caio levantou primeiro e depois a Marcela, e depois, se der tempo ainda, eu tenho mais uma provocação que não deu tempo de passar para frente, mas a gente tá chegando no assunto. Então, eu vou tentar ser rápido aqui, para que o assunto renda, né? Eu achei maravilhosa a provocação da Bianca. Eu não conheço esse termo, né, da estética branca. Eu não sei se isso é um conceito, por isso também que eu perguntei, porque às vezes é um conceito que eu ignoro, né? Então, talvez, mas me parece, na minha ignorância, assim, se isso não for um conceito, que é um termo muito equivocado, assim, de ser utilizado, né? Se a gente pensar na ideia, então, Marina, se a gente te der uma câmera melhor agora, o teu espetáculo vai ser uma estética branca, sabe? Ou se a gente te der uma passagem, agora vai ser uma estética branca. É bastante... Então, ali, como depois a Camila falou, né, que o acesso a melhores meios de criação artística não deve ser exclusivo das pessoas de classe dominante. Logo, a gente não tem que associar que uma melhor acesso a equipamentos mais caros ou o que quer que seja uma estética branca, né? Então, se Bianca quiser aí me explicar, Não, mas a provocação foi excelente. Sim. Obrigada, Caio. O que acontece, né? A gente costuma dizer, sim, é um conceito, né? É um conceito, é um termo que não tem a ver com os objetos técnicos, com os meios de produção, mas como a gente organiza a concepção, a nossa faísca criadora dentro de uma homogeneização dramatúrgica ou de temporalidade ou de composição que a gente está habituado a considerar que isto é um bom videodança. O que a gente coloca é que existe um modo de organizar que é um modo neurotípico. E esse neurotípico equivale à branquitude. Tem uma ordem, que seria uma dança que começa... Enfim, eu vou dar um exemplo aleatório, mas eu vou dar um exemplo abstrato, mas a gente poderia olhar para alguns exemplos, mas tem um modo de ascensão, desenvolvimento, moral da história e conclusão, digamos. Esse é um modo neurotípico de compor uma dramaturgia. E a gente, enquanto espectador, mesmo que nós não sejamos neurotípicos, nós estamos treinados a encontrar esse tipo de objeto e a dizer, isso está bem feito. Isso não tem nada a ver com a câmera, né? Com a câmera ser boa ou a câmera não ser boa. A minha provocação é que a gente, enquanto professor e espectador, aprenda a atribuir valor, a depositar valor em outros modos de composição, que são modos de composição diverso. E isso não tem nada a ver com o fato de ter um cadeirante ou uma travesti necessariamente na cena. Tem a ver com a estrutura do trabalho. É um problema muito mais grave, porque é um problema de como a gente se aceita como subjetividade coletiva baseada num modelo branco. Não sei se ficou mais claro. A nossa tendência é pasteurizar a nossa produção. Isso, eu acho que na dança a gente ainda está muito patinando, né? As artes visuais, eu acho que já resolveram isso de uma forma um pouco mais generosa, a música já resolveu isso de uma forma mais generosa, enfim.
Isso é uma opinião minha, uma suposição minha, tá? Mas eu acho que na dança, e principalmente no videodança, que é onde a gente todos nós fomos encurralados nos últimos 2 anos, a nossa tendência é pasteurizar a linguagem. Tudo fica muito parecido, independente de quais corpos estão em cena. Então, a gente perde aquilo que é diverso nas artes da presença a qual a gente pertence, em detrimento de uma composição de imagem, de visualidade que vai ser mais palatável, mas enfim. É uma questão isso que eu estou falando, e não tem uma resposta, como eu coloquei ali, não tem uma resposta certa. Eu acho que a provocação é que a provocação minha é que a gente sempre mantenha essa dúvida instaurada e mantenha sempre referências e aceite também trabalhos nos nossos processos de curadoria, nos nossos processos educativos, nos nossos processos de composição, que de alguma forma transgridam essa pasteurização no processo de composição. Essa é a minha provocação, né? E eu acho que o trabalho da técnica silvestre, já para dar um salto, né? Porque o tempo está comendo, né? A gente também, de certa forma, já está falando, né, da apresentação da Camila, de todas as questões de reconhecer o que tem valor através de um processo mediado, né, pelo Zoom, pela educação à distância, mas acho que a técnica silvestre tem uma questão muito peculiar, que é codificar um método para que o intangível se torne praticável. Né? E ela tem esse mesmo risco do trabalho da Marina, que tem uma coisa que é simbólica, agora é o céu, agora é a terra, tem uma chave simbólica no corpo, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que acontece no espaço que todo mundo sentiu, certo? Todo mundo sentiu, que é intangível, mas que está contido dentro dessa técnica, está contido dentro do método. E isso, para mim, é um grande mistério. Né? É um grande mistério. E eu acredito que ensinar, praticar e assistir a dança na tela fez com que a gente, por um lado, reconhecesse que existe um mistério que não aparece na tela, que não está... Como assim? Cadê o mistério, né? E, por outro lado, a gente conseguisse fazer escolhas, como já foi colocado hoje à tarde, de que, às vezes, tem algumas coisas com as quais a gente não se importava, que, de repente, passaram a ser... A gente começou a perceber que são super importantes, porque são elas que formulam esse grande mistério da dança, né? Da necessidade de dançar e como a dança resiste a todas essas idiosincrasias que a medialidade fez com que despencassem sobre nós, né, enquanto dançadores, dançadoras e dançadores. Marcela, eu não sei se eu respondi, Caio, se tu tá sobre a questão da técnica, do objeto e Tá. Mas, basicamente, a resposta é essa, que existe uma neurotipicidade que equivale à branquitude, e isso é um conceito. Tá? É um conceito da Denise Ferreira da Silva, que é uma filósofa do cinema brasileira, que
Não, é uma dos nossos corpos e mentes em fuga do nosso país, infelizmente. Boa noite. Bom, eu também gostei muito da primeira provocação e, sem querer romantizar, né, queria comentar um pouquinho, porque eu acho que o que é mais fantástico é que a arte acontece. A gente não pode romantizar a falta de condição, mas isso também não é um empecilho para que a arte não aconteça até eu ganhar o próximo edital. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que a gente precisou fazer com o recurso que a gente tinha. E eu acredito que esse acaso, como metodologia de criação, né? Então, deixa eu fazer para eu ver o que é que vai acontecer. Às vezes, formulam produtos que têm mais coerência do que talvez se eu tivesse outros recursos, né? Recursos outros. E sobre o trabalho, né, da Marina, desde o iniciozinho, a palavra que ficou para mim é assim: me afeta. Me afeta. Então, esse me afeta me relaciona também com o afeto da Camila. Porque o afeto não está nesse lugar só confortável. Esse afeto, né, não é só o carinho, não é só essa coisa boa. Então, essa relação de me afeta, eu acho que é muito porque se faz arte. Acho que a arte existe para afetar. E para afetar de todas essas formas. E não para afetar apenas de uma forma romantizada. Então, eu acho fantástico quando as estéticas conseguem acompanhar isso. Justamente para não cair na armadilha de que a gente tem que fazer naquele modelo que se diz que é profissional e tal. E aí veio a pandemia, as redes sociais, né? Tudo isso, muita coisa jogada, né? A arte colocada aí de maneiras assim muito expostas, né? E que podem sim levar a essa precarização. Muita gente virou artista, né? Então, qualquer um que tinha um celular, botava lá na câmera, então, e aí? E agora, né? Então, realmente precisamos ter muitos cuidados, assim, Eu nem gosto de precarização, eu estava tentando arranjar uma outra palavra, mas é justamente esse cuidado com o fazer, né? E este cuidado com as escolhas, mas permitindo também essa liberdade, permitindo também que o artista seja o artista. Porque muitas vezes essas figuras, né, de provocação também nos tiram deste lugar do que eu quero passar com a minha mensagem. E eu acho que a mensagem de Marina chegou muito forte para mim. Então, hoje eu tenho uma mensagem de Marina que se articula muito com a mensagem de Camila, né? Eu acho que esse deslocamento para o ambiente escolar é só a questão de para onde eu desloco agora o meu afeto. Mas eu me senti muito entrelaçada. E o trabalho que a gente faz com a técnica passa por isso. Passa por todos esses afetos. Passa muito mais por esse afeto do acolhimento, né? Porque é também a maneira de você permitir ser quem você é no mundo. Eu te acolho, sim, do jeito que você é no mundo. Porque talvez seja justamente isso que esteja faltando. Porque eu vou comprar a sua briga independente de eu estar na mesma letra que você. Talvez seja isso que esteja faltando. Então, essa provocação, né, da técnica silvestre foi um lugar assim muito pequenininho realmente da gente estar mexendo com esse intangível,
porque é a parte que, de certa forma, conquista também as pessoas. E é uma parte que veio da escuta, que eu acho que é a outra palavra que ficou para mim hoje. Porque se eu chego hoje e eu encontro um grupo que me diz assim, uau, hoje é o primeiro dia, nós estamos super empolgados, queremos saber que técnica é essa, e talvez eu tivesse feito a sequência dos flatbacks com inspiração em Oxumaré, levando para contrações, e talvez tivesse sido uma aula totalmente diferente. Mas eu escutei histórias que me trouxeram para uma outra possibilidade. Então, se eu, como propositora, eu escuto, mas a minha aula já está ali toda pronta, e eu sigo sem dar ouvido a essa escuta, então, eu acho que a escuta não me afeta. E eu quero que a escuta me afete. Eu quero que seja para quem está falando e não para mim. Então, eu acho que essa questão afeto e escuta, aí ela vai se relacionar com uma outra chamada, né, que foi uma provocação sua, Bianca, lá do card, né, que eu fiquei bem movida, de é isso que nos escapa e que nos anima. Então, isso que nos escapa e que nos anima, para mim, né, nessa técnica que eu trabalho, nessas percepções, que sim, são os que formulam os mistérios. Porque se eu percebo de uma outra maneira, de repente, o mistério passa a ser diferente. Depende de como eu percebo. Mas, para mim, fica um estado de presença. A gente chama muito de presença. E é uma coisa que, nesse universo online, é super difícil de conquistar. De conquistar a presença. Essa pessoa. E a presença... pensamento e... Ai, acho que abriu o áudio de alguém, né? Já vou concluir. Mas essa presença, né? Esse estado de presença é o que eu vejo hoje como precioso. Essa possibilidade de reforçar a própria identidade, que é também, né, uma questão que perpassa por todas as proposições de hoje também. Aí eu lembro um pouco do Stuart Hall, né, quando ele fala dessas crises de identidade, dessas identidades fragmentadas. E aí que eu acho que a técnica está nesse lugar também de mostrar essa identidade coletiva. E que é diversa, mas que é coletiva. E que essa coletividade vai ter também essa presença. Então, só para as palavras assim que ficaram mais fortes, né, de todas as minhas anotaçõezinhas de hoje, escuta, afeto, presença e descoberta. Obrigada. Queria fazer um comentário para não perder o gancho da Marcela com o da Marina, assim, né? Porque quando teve uma coisa que a Bianca falou lá no começo, né, que a coisa do contexto, assim, né, não existe trabalho sem contexto, assim, né? E, por exemplo, grande parte das potências todas que tem no trabalho da Marina estão ligadas a um contexto muito vivo que, tipo, que tu tá nele, né? Tipo, isso te dói, tu ouve, né? Tipo, não sei, e isso é muito forte. E, por exemplo, quando eu tava... Claro, eu tava aqui com a Tainá, tal, a atenção vai e volta, mas na atividade da Marcela também, quando... sabe quando sai da relação oficina, sai da relação trabalho, sai da relação professor, tem uma relação recreio dentro da atividade, assim, tem uma relação de espaço dentro da atividade que tipo, que faz
total sentido, assim. E é uma bolinha quicando que daria para pegar ela e só ir, né? Daria para pegar ela e só ir, né? No meio entre a memória da apresentação da Marina, com ela contando que ela estava na igreja, tipo assim, isso tudo se edifica de uma forma tão potente, assim, que todo mundo poderia só seguir aquele caminho, assim, né? Então, tem algo nesse contexto, tem algo nessa relação que propõe, que faz, que é outra lógica, né? Porque a lógica não é tu pegar a bola e sair, né? Nos reunimos para falar sobre um assunto e de repente a gente está falando sobre a igreja. Tipo assim, não é isso que se espera, né? E quando a gente ministra uma atividade, uma aula de dança, quando a gente está fazendo a aula da pessoa, enfim, por exemplo, vou citar um exemplo ali, né? A Marcela trouxe uma proposição e aí o Acadu estava fazendo de outro jeito. E aí ela falou, sim, claro, não precisa fazer com a perna, pode fazer com o corpo, né? E claro, teve uma correção aí da proposição, mas tem algum lugar em que o Acadu, já achando o movimento da outra forma, já propôs com que a atividade fosse para outro lugar, assim, né? E essa fagulha de contexto, de interesse, de relação, me é muito interessante. Por isso que eu comentei das bolas quicando, né, do trabalho da Marina. Todas elas vai para lugares muito foda. Muito foda. E talvez nesse sentido tenha a ver esse lugar do a gente achatar isso, né? A gente achata isso para caber dentro. A gente aqui, né? A miscelânea ia ser um encontro presencial, a gente ia dormir no mesmo espaço, né? E abre-se mão disso para ficar assim, né? Nesse mundo. Eu não tenho nem foto para comprovar que aconteceu, né? A foto que eu tenho é um monte de carinha, assim, né? Se algum bolsonarista vê esse evento acontecendo assim, vai falar, como assim recurso do Estado para isso? Então, não é uma crítica, né? Pensando assim, depois eu fiquei pensando, né, que a menina falou, eu não imaginei que o caminho fosse para esse, né? Não é uma crítica, né? Enfim. É o quanto esse lugar tem nos premiado, que aí eu acho que é onde linka no trabalho da Camila, né, da coisa dos afetos, tal, né, como fazer isso no remoto, e a gente ficou batendo nessa tecla, né, tipo, tudo que a gente deixa, tudo que a gente, enfim, né, está acostumado a deixar de lado, né, então isso não desmerece o que a gente está fazendo, né, não é esse o ponto. Eu queria fazer uma proposição para a gente finalizar. Aguenta uma proposiçãozinha de despedida? Eu vou pedir para todo mundo ligar a câmera, mesmo quem está na cozinha, mesmo quem está deitado, mas não precisa, é só um convite. E a gente vai se posicionar como se a gente estivesse num salão mesmo, sabe? Essa ideia de salão, se posicionar no salão. Não precisa necessariamente levantar da cadeira, mas quem puder e quiser, ou simplesmente levar sua cadeira para o lado, e cada um vai ter um vizinho, né? Cada um tem 2 vizinhos. Se a gente estivesse de mão dada, eu estaria de mão dada aqui com a Marcela e com a Camila. Mas não necessariamente a Camila estaria de mão dada comigo, né? Porque talvez ela tenha outra pessoa do lado dela. Então, eu vou me encostar aqui nas minhas vizinhas, do jeito como elas estão aparecendo para mim. E a gente vai se despedindo assim, aproximando um pouco, mandando... E assim a gente vai se despedindo, se a gente estivesse se afastando, vendo as vísceras, né, uns dos outros, talvez um pouco mais, menos do que a cabeça.
Muito obrigada, gente, pelo dia de hoje, cheio de provocações e aventuras e resistências. Obrigado também, obrigado, Bianca, obrigado a todo mundo, obrigado às mulheres que propuseram hoje e por toparem, né, essa relação e essa possibilidade, disponibilidade, na disponibilidade possível. Eu acho que esses temas foram aparecendo de diversas formas durante os dias, assim, né? Eu senti falta que o modo como foi se construindo a miscelânea não permitiu essa transferência entre os dias, assim, né? Mas são coisas para se pensar, né? Passou mesmo, vou fazer tudo bem concentrado num dia só. São 10 horas e não sei, sabe? Assim, outra possibilidade, assim, né? Amanhã tem mais 4 proposições, tem a apresentação da Movidos Dança, e a mediação do João Paulo, e a proposição da Demi, que está aqui embaixo, de mim, do Lucas, e da Movidos, que é a apresentação. Então, tem bastante relação com o dia de hoje, assim, né? Tem uma prática, tem uma videodança, tem uma discussão, e como que a gente junta isso para onde que vai, né? Só que...